nosso assunto agora é dos mais importantes. Eu tenho certeza que você que está em casa ou acompanhando pela internet vai gostar demais. Olha só, estou aqui com o professor doutor Júlio César Gonçalves. Ele é professor de climatologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor também de impactos de fenômenos na produção. E o João Pedro, que é o nosso comentarista, que é um estudioso do clima também. Professor, é um prazer, primeira vez que o senhor vem aqui, muito obrigado, viu? Obrigado, Zaidan. É uma honra também para mim, representando a Universidade Federal, participar do programa aqui e com certeza poder contribuir aqui com as informações. Olha, tem tanto assunto para a gente abordar aqui, eu vou tentar ser breve e vou deixar até o João Pedro, porque o João Pedro é o meu professor aqui nesse assunto. Eu vou começar, professor, com as imagens das enchentes no Rio Grande do Sul, causadas por uma passagem de um ciclone extratropical. O Brasil todo está triste acompanhando isso, doações estão sendo preparadas nos grupos sociais. Hoje eu vi muita gente fazendo doações. Não dá para explicar tudo agora, porque o Brasil tem acompanhado. Mudanças ou problemas como esse do Rio Grande do Sul são causados pelos impactos do El Niño, professor? Então, Zaidan, esse caso especificamente do Rio Grande do Sul, existem indícios de que o El Niño pode, e o Laninha, né, que são os dois fenômenos naturais que afetam a América do Sul, a dinâmica climática da América do Sul, que o El Niño pode ter ajudado a intensificar. Mas o que ocorreu ali foi previsto, né, pelos órgãos de defesa civil, né, pela própria INEMET, pelo INPE, né, foi previsto, foi anunciado para a população, né? Só que o grande problema do Brasil é que a população ela não está acostumada com esses impactos ambientais que nós estamos começando a viver, principalmente no sul do Brasil. Este ano, no começo do ano, no litoral norte, no litoral norte de São Paulo. Então a população, quando ela escuta, vê uma previsão, ela acha que aquilo não vai acontecer ali, né? E ela acaba se desmobilizando, achando que é coisa da televisão. E isso é uma cultura, porque a gente é um país que não estávamos acostumados com esses fenômenos da forma tão intensa como eles estão ocorrendo. Então isso tem que ser trabalhado de uma outra forma junto a essas populações, principalmente as populações ribeirinhas ou que ocupam áreas de encosta, né, que são áreas de risco, e para que elas se mobilizem antes de acontecer. São Paulo agora está começando a instalar também as sirenes, né, como o Rio de Janeiro já instalou, e essa região do Rio Grande do Sul com certeza vai ter que se mobilizar no sentido também de alertar através de sirenes quando esses rios começarem a subir, né, porque de fato... Isso pode se repetir? Pode, inclusive essa semana, né, de hoje para amanhã, o mesmo fenômeno, quer dizer, uma baixa pressão que se desloca do continente em direção ao oceano, passando pelo Rio Grande do Sul, associada a um cavado, que são ventos de altitude, né, e umidade, temperaturas altas naquela região do Oceano Atlântico, podem fazer com que essa frente fria, que também está se associando ali, que você vê que são várias coisas, baixa pressão, um cavado e uma frente fria. Exatamente o que aconteceu a semana passada. Então isso está prestes a acontecer, tanto que já foram feitos vários alertas hoje e para amanhã de chuvas com possibilidade de até 250 milímetros. Puxa. Em 2, 3 dias. Quer dizer, isso é algo assim que não era normal até pouco tempo atrás. Mas, professor, a semana passada, além do Rio Grande do Sul, surgiu problemas de enchentes catastróficas, né, na Ásia, em Xangai, em Hong Kong, na Europa, na Espanha. E países que vieram de uma seca, no caso da Espanha, uma seca muito forte durante o período de verão deles, agora vem chuvas muito fortes. Até que ponto o homem é corresponsável por isso? Então, João, nesse caso, falando um pouco maior de planeta como um todo, né, a gente não pode deixar de falar sobre as mudanças climáticas. Uma coisa que a gente tem que tirar um estigma, né, é que só o homem é culpado pelas mudanças climáticas. Não, isso não é verdade. As mudanças climáticas no planeta, desde quando ele surgiu, sempre existiram, né? Nós tivemos períodos de aquecimento muito maior do que nós temos hoje e períodos de resfriamento, né? Nós já vivemos eras glaciais. Era glacial. Então isso está registrado pela ciência, pelos estudos científicos. Então nós temos as mudanças climáticas sempre acompanhar a evolução
do planeta. E o homem é uma pequena fração disso. Agora, a gente também não pode esquecer que existem, então, fenômenos naturais, né, que afetam, inclusive astronômicos, né, que causam essas mudanças climáticas, e existem também fenômenos naturais, né, como aquecimento das águas do Pacífico e resfriamento das águas do Pacífico em determinadas épocas do ano, que geram fenômenos naturais como o El Niño e Laninha. Né? Isso é uma coisa. Agora, nós também não podemos esquecer, né, do CO2, que foi lançado numa quantidade de fato muito grande na atmosfera, e ela reteve, né, esse CO2 foi retido pela atmosfera, gerando um acréscimo de efeito estufa. Quer dizer, nós tínhamos o efeito estufa natural, que também não foi produzido pelo homem, que é muito necessário para a vida do homem, certo? Sem ele nós não viveríamos também, mas a gente passou do excesso, a gente lançou muitos gases, principalmente do carbono, que foi lançado na atmosfera, né? E esses gases, né, começaram a aumentar o efeito estufa, reter mais calor na Terra do que o necessário. E esse aumento das temperaturas no planeta, que até pouco tempo atrás, até a década de 50, né, era 16,1 de média, hoje a nossa média do planeta está em 17,1. Pode parecer pouco, mas... Isso parece pouco, mas a gente está falando de média. E isso altera a dinâmica climática do planeta. Professor, o pessoal fala muito que nós estamos vivendo um momento de chegar no aumento da temperatura média do planeta em 1,5 grau. A partir daí, as consequências seriam difíceis de você mensurar e avaliar o impacto disso. Na sua opinião, isso é um risco que nós estamos correndo mesmo? Sim, é um risco. E existem pesquisas e cientistas, instituições de pesquisa como a NASA, a NOAA, né, que é a Organização Americana para a Atmosfera e Oceano, né, o INPE aqui no Brasil, os Institutos Nacionais de Meteorologia do mundo inteiro e a própria ONU, né, que já criou um fórum específico sobre mudanças climáticas. De fato, esse 1,5, né, muitos pesquisadores já falam que nós já atingimos ele. Por isso que os nossos fenômenos já começaram a se dar a cara, colocar a marcar cara. A presença. Exatamente. O exemplo foi, você citou, né, essas cheias agora na Europa, altíssimas temperaturas na Europa. Por exemplo, Houston, nos Estados Unidos, atravessou o verão quase todo com temperaturas acima de 35 graus, né? Mesmo de dia e mesmo à noite. Então, assim, é um calor insuportável. Então, assim, coisas que nunca observamos nos últimos 50, 100 anos começaram a ser observadas. Né? Então, esse vamos dizer, é o exemplo que a gente começa a observar, né, no dia a dia da gente, das pessoas. Professor, nós tivemos alguns períodos de laninha e com uma estiagem muito forte, Rio Grande do Sul, que agora tem essa chuva, né? Teve, me parece que 3 estiagens seguidas, né? E a culpa teria sido do Laninha. Agora nós temos o contrário, que é o El Niño. Que tipo de impacto a gente pode esperar, se é que alguma coisa já esteja acontecendo com a chegada do El Niño, na produção, principalmente na produção agropecuária? Então, Zaidan, é interessante a gente falar de El Niño e Laninha e trazer para o dia a dia das pessoas, né? Porque a gente às vezes fala de El Niño e Laninha, a pessoa fala, que é isso aí, né? Primeiro, explicar um pouquinho tecnicamente, esse nome El Niño, ele surgiu em função de pescadores que no século XVII observavam o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico lá no Peru. E eles começavam a perceber que esse fenômeno acontecia de vez em quando, né? De cada 2 anos, 7 anos, acontecia, a água ficava muito quente, e lá é uma região de águas frias. E eles começaram a relatar isso. Aí, claro que os pesquisadores começaram a estudar, e justamente o NOAA, né, que é a Agência Americana para Oceano e Atmosfera, ela lançou satélites, e esses satélites hoje monitoram o El Niño. Nós temos até imagens, eu não sei se essa imagem ilustra o que o senhor está falando. Vamos colocar, por favor, na tela? Sim, sim. Isso. Então, essa variação de aquecimento e resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né, formam esse fenômeno. Então, esse fenômeno está sendo estudado, ele tem assim, graduações. Por exemplo, você pode ter um El Niño ao longo do ano, você pode ter um El Niño pequeno, um El Niño fraco, né, um El Niño médio, um El Niño forte, né, e um El Niño super forte, que foi o que a mídia andou falando recentemente,
que nós iríamos ter esse ano um super El Niño. Então isso ainda pode acontecer. Né? Não está comprovado isso ainda? Não, ainda não. É porque o El Niño ele tem que ser monitorado pelos satélites e tem que ser observado esse aquecimento da água no Oceano Pacífico, lá na costa do Peru. Então essa água, o que ela tem a ver com o Brasil? Ela interfere em toda a dinâmica climática da América do Sul e principalmente no Brasil. E aí gera, no caso do El Niño, vamos falar primeiro do Laninha, é o resfriamento, é o que a gente estava vivendo até o ano passado. Você falou que o Rio Grande do Sul, né, e parte do Brasil teve 2 ou 3 secas, estiagens muito fortes, típico de Laninha. Por quê? O Laninha permite que as frentes frias ultrapassem mais pelo litoral, né, e o interior do continente, né, onde está o interior do Rio Grande do Sul, onde estão as principais secas que se observaram, ele fica sem chuva. Né? E agora, no El Niño, é o contrário. Você tem um aquecimento maior do centro-oeste. Aqui, então, nós vamos ter ondas de calor muito acima da média. E na região sul, as frentes frias passam, mas ficam retidas. E elas geram muita chuva lá. Então, as chuvas acabam sendo em excesso no Rio Grande do Sul ou nos estados do Sul, e isso também pode afetar a agricultura, porque a agricultura, ela trabalha... A agricultura lá no Sul ou no Brasil? Em todo o Brasil, porque a agricultura, ela fica exposta a esses fenômenos climáticos, né? Na grande maioria dos casos, ela é exposta, tanto a agricultura como a pecuária. Então, por ela ser exposta, essas alterações do El Niño e do Laninha, elas geram esses ciclos climáticos diferentes, elas saem do padrão, né? Porque o meteorologista, ele estuda os padrões climáticos. Então, quando ele faz a previsão para a safra, ele está olhando aquele padrão. Só que o padrão pode ser alterado por um fenômeno como esse, que é o que vai acontecer em 2023, 2024 na safra. O que está previsto aqui para Mato Grosso do Sul, ou para o Centro-Oeste, mas principalmente Mato Grosso do Sul? Está previsto o quê? Aumento de temperaturas, né? Uma antecipação das chuvas, foi o que a gente já observou, choveu no mês de agosto, que não é comum chover, né? E possivelmente lá para o mês de outubro, altas temperaturas com possibilidade de períodos de seca, né? E novembro, né, que se tivermos esse máximo de El Niño ou super El Niño, né? Novembro, dezembro, a mesma coisa, altas temperaturas e um pouco de diminuição de chuvas. E quando tivermos chuvas, podemos ter chuvas de tempestades, que é aquela chuva que não é muito boa, porque ela cai em poucos minutos, gera enxurrada, gera uma série de problemas para a economia e para a sociedade, tanto na área rural como na área urbana, né? E acaba não surtindo o efeito necessário, que é o quê? O solo ser irrigado, né? Então, essas características, elas são típicas de El Niño, né? O El Niño, então, ele pode nos afetar sim, né? Agora, vai depender dessa análise que esses institutos de pesquisa, através de sensores remotos, né, fazem diariamente. Então, atualmente, se você me perguntar agora, o El Niño já está estabelecido, aquela imagem mostrou que já temos o aquecimento das águas no Oceano Pacífico acima de 1,2. Não é essa imagem, é a imagem anterior. Essa daí é de 2022 e 23, não é essa daí mesmo. Essa daí mesmo. Essa aí mesmo? Que eu já mudei. Essa daí, ia lá, ó, dá para ver lá, 2023, olha lá. Olha como é que está o aquecimento do oceano em relação a maio do ano passado. Olha lá, maio do ano passado, que você falou que tinha secas, que era o Laninha. Está azulzinho lá na costa do Peru. Observe agora na mesma costa do Peru, ali na América do Sul, olha lá, aquele vermelho. Aquele vermelho já é a água em torno de 1,5. Ela está entre 0,9 e 1,2. Isso é um El Niño moderado. Então hoje nós estamos sobre um El Niño moderado. Por isso que antecipou as chuvas aqui no Centro-Oeste. Por isso que nós tivemos chuvas ocorrendo agora no mês de agosto, né? E setembro entrou com uma boa possibilidade de chuvas, mas essas chuvas, de repente, podem começar a ter instabilidades, quer dizer, variações no padrão climático, em função se esse El Niño vai se intensificar ou se ele vai abrandar. E isso só o quê? Os estudos de acompanhamento que vão ser feitos ao longo do ano é que vão dando tipo assim, 20 dias, né? Isso dá para se acompanhar diariamente pelo INPE ou pela NOAA, né? Bom, professor, eu vou pedir para o senhor voltar mais vezes aqui, porque o João Pedro preparou lá pelo menos 5 perguntas, não conseguiu fazer nenhuma. Não.
O assunto é muito interessante e acho que todo o pessoal que está assistindo queria saber isso. E o senhor foi muito didático, professor. O senhor usou a sua capacidade de professor para mostrar essa situação. O que nós estamos aqui no canal sempre batendo é a respeito da importância do setor rural ele ser um sequestrador de carbono. Sim. Ou seja, transformar áreas que estão hoje em pastagens degradadas em áreas recuperadas, que aí você teria um aumento desse carbono no solo, mais matéria orgânica no solo, enfim, uma série de tecnologias que hoje o Brasil detém essa tecnologia. Nós precisamos massificar essas informações para que a gente possa, a agropecuária brasileira, ser um fator de sequestro de carbono, não ser acusada lá fora de ser corresponsável desse processo. Quando, na realidade, nós podemos mostrar ao mundo que as duas grandes questões hoje, da insegurança alimentar e a insegurança climática, o setor rural pode ajudar. Não, com certeza, João. A economia de baixo carbono, né, que é uma discussão hoje no mundo do agronegócio, e no mundo econômico mesmo, né, no mundo industrial também, e o agronegócio não pode deixar esse bonde passar. Por quê? Porque justamente ele tem que demonstrar que as suas técnicas que se utilizam para justamente o quê? Fazer com que o carbono pratique uma agricultura de baixo carbono ou uma pecuária de baixo carbono, que não é nada difícil de ser feita. Nós dispomos de tecnologia da Embrapa e de outras instituições de pesquisa, das universidades, para que o agricultor, para que o pecuarista possa praticar essa pecuária e essa agricultura de baixo carbono. E isso, com certeza, colocaria o Brasil num outro patamar.